Bem-vindos a mais uma live do blog Sintonia SP. Hoje é sexta-feira, nós vamos ter duas lives agora com o pessoal de teatro e às 21 horas com o rapper. E nós vamos falar sobre música e agora nós vamos falar sobre teatro. É uma delícia. Esse pessoal, o Dan Rossetto e o Michael Wiseman, eles estão com uma peça que vai ser lançada e vai ser sábado que vem, dia 27 de maio. E vai ser muito interessante porque faz muito tempo que o pessoal de teatro precisa voltar aos palcos. E eles estão muito. Boa noite, Dan. Bem-vindo ao blog Sintonia SP. Vamos falar de teatro, falar de alegria. Boa noite, Dan. Boa noite, Tudo bem? Bem-vindo tudo ao blog ótimo. Sintonia. Eu vou chamar agora o Michael. Vamos ver se ele entra para a gente conversar sobre a peça de teatro de vocês. Eu acho que ele não está entrando. Tá? Ele não está. Ele não entrou. Eu vou começar com você. Espera um pouquinho. Pede para o Michael entrar, porque eu não estou conseguindo. Vamos ver. Se eu sair daqui agora, eu caio também da live. Eu não consigo sair e Tá, chamá-lo, então. entendeu? Não, Eu então não, eu vou não pedir para consigo. chamá-lo de novo. Tá Espera bom, um pouquinho. Não, nenhum desses dois. Bom, eu vou adiantando com você tá e a bom. gente vai falando sobre isso. Boa noite, Dan. Bem-vindo ao blog Sintonia SP. Parabéns pela peça. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que está a expectativa para você, para a tua peça no dia que vai ser agora dia 27 de maio. Isso, na próxima quinta-feira. É um texto que eu Isso. escrevi, eu finalizei em 2019, comecei a escrever em 2016, e ele atravessa um ano na vida de três personagens, de um matemático, um violinista e uma enfermeira, e ele fala sobre a questão da despedida, né, da terminalidade. Ele olha para a Uhum. morte de uma forma um pouco diferente dos meus textos atuais. Boa noite, Michael. Bem-vindo ao blog Sintonia SP. Boa noite. Então, Dan, em quanto tempo você escreveu essa peça? Eu levei cerca de 3 anos para poder finalizar, né? Claro que trabalhando, não trabalhando todo dia, trabalhando Uhum. em pedaços, né? Entendendo um pouco os assuntos, pesquisando e trabalhando. O Michel, ele acabou, quando o Michel entrou na peça, eu não tinha terminado de escrever ainda. Ele fez a leitura dos dois primeiros quadros. Eu não tinha ainda concluído nem o outono e nem o inverno. Então isso tem aí uma historinha aí de pelo menos uns 2 anos já. Eu não sou a pessoa que E senta e escreve de uma noite para outra, sabe? Não para teatro. Para audiovisual sim, mas para teatro geralmente eu levo mais tempo. quantas peças de teatro você já escreveu, Dan? Puxa, você sabe que eu parei de contar lá pela 17ª, 18ª. Mas tá por aí, entre 17 e 18. Eu vou tentar contar e eu te falo, mas tá por aí. Já é mais E que o a Tato Rodrigues, expectativa hein? E como é que está a expectativa dos dois? Porque vocês estão há muito tempo parados, né? E eu imagino como é que é voltar de novo para os palcos. Como é que está sendo a expectativa, Michael? É, meu nome é Michel, desculpa, tá? Michel, desculpa. Imagina, imagina. Olha, a expectativa é a melhor possível, na verdade. Eu sei que isso às vezes parece um discurso pronto, mas é a verdade, porque a gente ter a oportunidade de conseguir trabalhar com arte, de estar fazendo, produzindo nesse momento, isso por si só acho que já é
um grande privilégio e a gente já tem que agradecer todos os dias para a gente poder entrar no teatro com saúde, com todos os protocolos de segurança, com tudo que a produção tem feito para nos manter seguros, não só a produção da peça, mas também a produção do teatro. E a nossa expectativa, nós estamos ansiosos, porque a gente quer trabalhar, a gente está muito tempo longe do teatro, a gente está muito tempo longe das coisas todas, e a gente está todo mundo muito, muito animado e muito feliz de poder. E travou tudo. Não, só de você. Mas dá para. Vamos... Você quer sair e voltar de novo, Michel? Não, tá dando, voltou. Ixi, E você, Dan? talvez seja a minha. E você, Michel? E você, Dan? Como é que tá a tua expectativa? Ah, tem dois Tá caindo a conexão. Dan, a tua conexão caiu. Michel? Você tá me ouvindo, Michel? Oi, eu tô aqui. Oh, meu Deus. Eu tô ouvindo. Você tá aí? O Dan travou. Eu tô aqui. Você tá aí? Eu tô. Então vamos lá. E como é que estava? Vamos falar um pouquinho dos ensaios. Como é que estavam sendo realizados os ensaios? Então, nesse momento a gente precisa se reinventar, né? Principalmente porque a proposta dessa peça nunca foi que a gente fizesse teatro online. A ideia era fosse ser presencial. Mas a gente teve que se adaptar, então, primeiramente, a gente começou os ensaios, fazendo um trabalho de texto, de estudo, de esmiuçar essa história toda online. Então, foram, se eu não me engano, 2 semanas de ensaio online. Foi um período ótimo, porque a gente estava sem máscara. E aí, depois a gente passamos a ensaiar presencialmente e descobrindo essa coisa nova que é ensaiar com uma coisa aqui na sua cara, sem você conseguir, de fato, tocar. Tá muito complicado. Então, Dan, os ensaios eram online, né? E a partir de quando começaram a ser presenciais? A gente acabou fazendo um cronograma nesse sentido muito próximo do que a gente faz, né? A gente usou o online para fazer ensaios de mesa, estudos da obra, e depois a gente partiu para o presencial no momento que estava mais seguro, que a gente tinha dado uma... A gente não está numa fase ainda tranquila, né? A gente está numa fase vermelha, mas quando a coisa deu uma melhorada, a gente voltou para os encontros presenciais para a gente poder levantar o trabalho, né? Mas ainda com máscara, com todos esses protocolos de segurança que tornam, de alguma forma, o trabalho mais... Tudo fica mais cuidadoso e, por consequência, também mais cansativo, né? Fica mais exaustivo para a gente também, de uma certa forma. Então, a gente começou a trabalhar há cerca de um mês, não mais do que 5 semanas, né? Que foi o que a gente conseguiu fazer nesse momento de pandemia, né? Ainda estamos sob uma pandemia, então foi o que a gente conseguiu para fazer as coisas retornarem, andar e a gente conseguir levar o trabalho. Sim. E como é que vocês escolheram esse teatro, o CDC, lá no Itaim Bibi? Então, o que acontece no CCD, que é o Centro Cultural da Diversidade, a peça já ia estrear lá o ano passado. Já ia acontecer o espetáculo lá, a gente fez uma leitura pública em fevereiro de 2020, e a partir dessa leitura pública, a gente já acenou, né, interesse do CCD e nosso, para que a peça acontecesse lá, porque é um centro cultural da diversidade, que acaba sempre levando espetáculos de música, teatro, dança, poesia, literatura, relacionados às questões LGBTQI+. Então, como a peça fala da relação de dois homens, a gente achou que seria interessante que a peça tivesse uma carreira começando por lá, né, que começasse no CCD. Então, acabou que a gente conseguiu manter esse planejamento de antes da pandemia, que era começar a contar essa história nesse palco, nesse local.
E esse espaço é novo? Não, não é novo, não. Como o Centro Cultural da Diversidade é novo, mas ele está dentro de uma biblioteca, ali de um espaço cultural que tem um colégio atrás, tem uma biblioteca que é a Anne Frank e tem um teatro que era o antigo Teatro Décio de Almeida Prado, fica no Itaim. Então ele é Ah, tá. um centro cultural antigo que foi nomeado há pouco tempo, cerca de 2 anos, como Centro Cultural da Diversidade, que é justamente para poder levar, né, e dar espaço para artistas que querem, que precisam e necessitam falar um pouco da sua arte através desse viés. E era um lugar que estava até bastante desocupado mesmo. Assim, eu, por exemplo, não conhecia, apesar de morar muito perto. Então, o teatro ficou um tempo também com pouquíssimas coisas acontecendo e agora, de 2 anos para cá, essa gestão do André Fischer, que a coisa fez assim e virou um palco de bastante difusão artística para esse público, para o público LGBT. E como é que foi feita a escolha dos atores? Eu tenho uma forma de trabalhar com o Fábio Câmara, que é o produtor, que a gente tem uma parceria de quase 10 anos e geralmente a gente não abre testes, não fica anunciando, vamos fazer uma seleção de elenco. A gente faz o quê? Assim que a gente descobre, escolhe o que vai montar, qual é o texto que a gente vai fazer, a gente chama, convida pessoas, elenco e amigos, atores com quem a gente trabalhou, ou aqueles que a gente sente que a gente vai ao teatro, ia, né, antigamente muito ao teatro, pessoas com quem a gente gostaria de trabalhar, enfim, e a gente faz leituras, a gente senta para fazer leituras da obra. E nessa configuração, nesses encontros, que a gente vai sentindo um pouco como cada um aborda o personagem, se tem um pensamento, uma linha criativa, que vai muito ao encontro do que eu estou pensando. Então a gente trabalha dessa forma, assim, a gente vai montando os nossos elencos, lendo o texto, encontrando as pessoas, entendendo também o que elas têm a dizer a respeito, a partir dessa obra. Então as coisas vão se alinhavando dessa forma. Michel, você trabalha também na área do audiovisual ou só em teatro? Acho que o Michel não me ouviu. A conexão dele não tá boa. Dizem que sexta-feira, esse horário é o horário nobre das lives, então a internet fica horrível, as lives no Instagram também ficam É, instáveis. não, ultimamente a minha conexão às vezes também não anda boa. Então, qual que é assim o maior desafio de escrever uma peça de teatro? Qual que é Eu o acho que o maior maior desafio desafio, para você eu como acho que o maior escritor? desafio é você conseguir contar uma história em 30, 40 páginas, né? Você conseguir trazer um universo, às vezes levantar alguns temas que são importantes para o momento ou para a tua história e conseguir explicar quem são aquelas pessoas, colocar as tramas que você quer colocar no papel e conseguir trazer o desfecho e envolver o público. Então é muito matemático. O trabalho de um dramaturgo, de um escritor, de um roteirista é muito técnico, muito matemático. Eu acho que o desafio, na verdade, é você conseguir se desapegar de vaidade, de coisas que só funcionam na tua cabeça e conseguir colocar no papel algo que seja realmente potente. Então, por isso que, geralmente, no teatro, eu levo mais tempo para escrever, porque as obras são realmente únicas, né? Geralmente, se eu estou escrevendo uma série, eu tenho 8 episódios para poder contar uma vida. No teatro, eu tenho 90 minutos, 80, e eu acho que a coisa precisa ser bem contada. Então, o desafio é esse. No caso dessa peça, o Michel está aí para poder me ajudar. A gente levanta muitos temas a respeito da relação, né, de um casal. Então, tem muitos assuntos que são colocados ali de uma forma que eles entram e saem, mas ele precisa imprimir ali
uma personalidade para fazer as pessoas que estão assistindo pensarem sobre eles. Então, isso que talvez no Vivaldi tenha sido a maior dificuldade. Fala de alguns, Michel, que a gente trata, né? Casamento no papel, morte assistida. Casamento, Não, morte assistida, é um tema super comum em nesse relacionamentos, caso. morte assistida, relacionamento aberto, mentira. Então, aí no caso, no seu Excelente. personagem, qual que foi o maior desafio, Michel? Tá, a live hoje resolveu travar. Hein, Michel? Qual que foi o maior desafio para você? Vamos ver se ele destrava. Vamos lá. Tem uma Vou coisa mandar que... pergunta para ele. Vamos lá, Michel, seu desafio nesse personagem. Quais, né? Qual o maior, tem tantos? Qual o maior desafio desse personagem para você? Qual o maior desafio? Será que ele está conseguindo ler? Não sei, vamos ver. Eu acho que tem alguns, assim. O personagem dele é muito complexo, porque ele faz esse violinista que acaba entendendo ali que ele tem um ano de vida, né? Uma expectativa de um ano de vida, e ele precisa cumprir alguns protocolos pessoais, né? Para se despedir do parceiro, e de repente ele recebe um convite de trabalho inesperado, e a vontade de exercer aquela função, o sonho, a vocação, mediante ao corpo que já começa a não responder mais aos estímulos, né? Eu estou aqui falando contigo, estou me mexendo a mão, e o personagem dele vai, ao mesmo tempo que vai ganhando sentido para cada vez mais para aquilo que é a vida dele, ele vai perdendo a motricidade, né? Isso vai causando nele uma necessidade de entender qual é o tempo dele, o que ele deve fazer com a própria vida, sabe? Tem uma discussão muito bonita. E aí, para ele, sobraram algumas buchas grandes, assim, de trabalho corporal, de trabalho físico mesmo, né? De trabalho vocal, de várias questões, porque a gente não, na peça, eu não destaco. A peça não é sobre a doença dele, né? Mas justamente sobre ela questiona o direito que eu tenho sobre a minha própria existência, né? O que direito eu Sobre a tenho de... própria existência, né? E aí, e não é uma peça que fala, não tem nada a ver com suicídio, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com outras escolhas. Então, em momento algum, é sobre uma doença dele. Então, a gente não fala o que é, mas a gente começa a dar indícios do que pode ser essa doença que ele vai atravessar essas 4 estações. Então, ele também começa, de alguma forma, a se fragilizar em cena. Então, acho que esse trabalho para o Michel é um grande desafio. É bem delicado ao mesmo tempo, vivendo o mundo que a gente vive hoje, com pandemia, com números altíssimos de óbitos diários, isso não pode ser maior para a gente, né? O público não pode também ter essa sensação de que é algo pesado, de que a gente está também levando ao palco uma obra que é extremamente triste. Então, os desafios são um pouco esses. São esses. Para você, Michel, o Dan estava falando que o grande desafio também é corporal. Como é que você trabalhou isso? Vocês têm um preparador corporal? Como é que são feitos esses ensaios? E qual o desafio de ter um personagem que tem começo, meio e fim? E que mensagem ele pode dar para as pessoas que estão nesse momento, talvez passando por isso? Ele me ouviu? Não. Eu vou tentar fazer uma coisa. Eu vou tentar, às vezes, pode ser que a gente está travando porque tem 2 telinhas. Eu vou tentar ficar fora um tempo, ver se melhora a conexão dele. Tá, Pra gente ver se é isso. Aí você conversa um pouco com ele, depois me chama. tá bom, chamo sim, Dan. Oi, Michel, tá me ouvindo? Não é a conexão dele que está com problema. Então, Michel, a conexão está muito, muito ruim. Está travando. Oi,
Oi, você travou, mas você me ouve? Então, gente, nós estamos tendo um problema de conexão com o Michel e eu vou ter Acho, que, acho, conversar acho só melhor eu com o sair, porque Dan. acho que tá atrapalhando vocês. É porque tá travando mesmo, viu, Michel? Depois eu faço uma live só contigo. Não tem problema. Espera que eu vou chamar o Dan de novo. Então, gente, esse horário na internet é complicado. Então, gente, eu vou entrar e sair de novo, tá? Vamos ver se o Dan aparece. Eu não estou conseguindo achar o Dan. Ah, vamos lá, Dan. Vamos lá, Dan Rosseto. A peça é O Último Concerto de Vivaldi, que vai estrear dia 27 de maio no Centro Cultural da Diversidade, lá no Itaim Bibi. Dan? Ai, gente, travando, travando. Opa, vamos lá. Então, gente, vocês estão indo em peça de teatro, vocês estão assistindo. Tá complicado esse horário, não sei o que aconteceu. Bom, gente, vamos ver se eu consigo entrar de novo. Não tá dando. Bom, gente, eu vou sair e vou voltar novamente, tá? Vamos lá. Oi. Acho que Voltei. vamos ficar só nós dois. E depois com o Michael, o Michel, eu faço uma live separada. Tudo bem, Dan? Tá bem, tudo bem. Então, você falou que o grande desafio é desse personagem que ele vai se deteriorando fisicamente. Você tem um preparador Temos. físico? Nós temos preparador vocal, corporal. A gente tem acompanhamento desses profissionais que dão esse suporte para que a gente consiga construir. Né? Ainda não era uma decisão no papel, a peça não aponta para isso, para essa necessidade dessa desconstrução, né, física, mas na hora de Uhum. montar, na hora de levantar esse trabalho, eu quis apostar um pouco nesse desenvolvimento, até para poder dar trabalho mesmo, né, para o ator, para os profissionais, para que a gente pudesse construir juntos um pouco essa figura, até porque é muito delicado. Eu sempre digo que quando eu escrevo um texto, dificilmente eu repito um personagem ou uma situação. Então, no caso desse personagem, era muito específico a situação dele, né? E era importante que a gente discutisse também. Você fica 90 minutos ali no teatro vendo a peça, você começa a ver aquela figura que começa totalmente consciente do movimento, da fala, das escolhas, de ir e vir, de se locomover, e metade da peça depois você percebe que ele está sendo tolhido desse desejo e até que a coisa se agrava mais. Então também é uma maneira da gente decretar um pouco a urgência da vida, né? Para quem está assistindo, para olhar um pouco para si e até mesmo agradecer um pouco o que as, a, o que tem, o que é, o que está vivendo, né? Parar de reclamar um pouco a respeito dos nãos, das impossibilidades que o mundo está apresentando para a gente e viver um pouco mais no presente, no concreto. Foi uma decisão e a gente está super amparado por profissionais que estão ajudando a gente nisso. Fora que nós também temos uma personagem que é uma enfermeira muçulmana, e também a gente Eu está achei trabalhando um interessante pouco, isso. Eu a achei gente está muito trabalhando interessante. um pouco também esse lugar, né? Não só culturalmente, mas uma prosódia, como é que essa mulher fala, né?
independente de onde ela vá, para qualquer lugar do mundo que ela vá, ela carrega ali um jeito de falar, um raciocínio na língua nativa dela, então, que não é necessariamente um sotaque, mas um registro vocal que vem desde ela, criança, da maneira com que ela foi alfabetizada. Então, tem sido muito interessante a gente poder experimentar esses personagens todos com esse grau de dificuldade, de não ir logo no registro que está ali mais fácil, mais na superfície, né? Que a gente pudesse mergulhar um pouco. Acho que para os atores isso é muito bom, é muito positivo. Então, Michel, eu queria que você falasse um pouquinho, vamos ver se agora dá certo. Vou falar Michel, rapidinho antes da internet cair, hein? eu queria que você falasse um pouquinho da tua preparação corporal e vocal para a construção desse personagem. Então, na nossa equipe, né, a gente tem dois preparadores. A gente tem a Gi Markelli, que ela está fazendo nossa preparação física e está ajudando a gente com todas as coisas no que diz respeito aos processos fisiológicos, aonde que começa a dar problema primeiro, onde que dá problema depois. E também tem o Gilberto Chaves, que é o nosso preparador vocal, nosso fonoaudiólogo, que está ajudando a manter não somente a nossa voz saudável, mas também ajudando nessa criação do sotaque da Adila e também de como achar essas dificuldades vocais que vão surgindo em decorrência da doença. E a grande dificuldade que eu tenho encontrado é porque a gente, no palco, a gente precisa conseguir comunicar, né? É completamente diferente do que quando você faz, por exemplo, um filme no audiovisual, que você coloca a câmera e o microfone ali na cara do ator, você mostra ali a mão que trava, ou o pé que tropeça, aquelas coisas, e é tudo muito no pequeno. No palco é diferente. A gente precisa conseguir, na verdade, ter essa sutileza, ter esse trabalho, mas também expandir isso para que a pessoa lá na última fileira consiga entender o que eu estou falando e consiga entender tudo aquilo que está acontecendo. E uma coisa muito bacana que tem sido de pensar é porque a gente, no primeiro momento, pelo menos para mim, no meu processo de ator, no primeiro momento foi, nossa, como é que eu vou mostrar para o público que isso está acontecendo? Como é que eu vou mostrar para o público que eu estou tendo essa dificuldade vocal? E aí, a Gi e também o Gil, né? A gente tem a Gi e o Gil, é uma maravilha de nomes, essa produção. Eles vieram com um questionamento muito bacana para mim, que é, na verdade, uma mudança de perspectiva. Porque a pessoa que está com dificuldades, ela tem a dificuldade. Ela não quer que os outros percebam. Ela tem essa dificuldade. Então, por exemplo, do ponto de vista da voz, mais do que você tentar mostrar qual é a dificuldade, vamos então criar uma dificuldade real. Por exemplo, você travar uma língua, a sua língua de algum jeito, ou você travar o seu maxilar, ou tentar qualquer coisa que seja nesse sentido, para você depois, óbvio, faz a gradação disso, mas você tenta falar da melhor maneira possível com aquela dificuldade. Que no final das contas é o que acontece com a pessoa quando ela tá doente. Quando ela está doente, ela não quer mostrar que ela está mal, ela tem uma dificuldade real. Então vamos criar essa dificuldade real, vamos tentar superar essa dificuldade, porque ela vai aparecer e as pessoas vão ver e falar assim, nossa, pera, ele está sibilando. Nossa, tem mais ar agora na voz dele. Nossa, a respiração dele está diferente. Poxa, isso está acontecendo. E aí, ao invés de você mostrar, isso acontece. E o público percebe sem isso vir com força para ele, né? Então, isso é mais ou menos o trabalho que a gente tem feito. Mas é difícil pra caramba. Eu imagino. Quantas horas por dia vocês estão ensaiando? Em média, 4 horas por dia, fora o trabalho que a gente faz em casa, né? Que não é Sim, pouco. tem que fazer a lição de casa direitinho, né? Oi, desculpa. Tem que fazer a lição de casa direitinho, senão o Tem que diretor te fazer, mata, senão o Dan né? briga comigo depois. Não, se Ele é bravo. eu não fiz a lição de casa, ele fala assim, não, Michel, não. Aí ele cria mais uma doença pra mim, cria mais alguma coisa. É complicado. Dan, essa peça de teatro, ela entrou na Lei Aldir Blanc? Vocês entraram com isso? Vocês estão tendo algum patrocínio? A gente tá respaldado pela lei. O Fábio, que é produtor,
Ele escreveu essa peça e outra naquela leva de projetos do ano passado. A gente foi contemplado no fim do ano e a gente está fazendo agora. Porque também essa coisa do ensaio, né? A gente até gostaria de ficar mais tempo, mas a gente também tem feito ensaios menores por conta da própria pandemia, para não ficar tanto tempo juntos, né? Então, mesmo com as seguranças todas, não dá mais para a gente ficar como a gente ficava anteriormente. Mais do que isso, sem esse respaldo, também estaria sendo impossível a gente sair de casa para trabalhar, porque fica Imagino. complicado, sabe? Que se torne um trabalho mesmo, assim, né? Que a gente tenha o respaldo, inclusive financeiro, para a gente poder tá lá E, todo dia trabalhando. e como é que vocês se viraram o ano passado? Porque a categoria foi muito atingida, principalmente o de teatro. Michel, como é que você se virou nessa pandemia? E você também, Dan. Como é que vocês se viraram na pandemia, na questão financeira? Ficou Acho que muito o Michel complicado? travou, né? Dele travou de novo. Não, para mim foi ótimo, assim, desculpa, Não, é imagina. real, assim, eu trabalhei muito na pandemia, graças a Deus, trabalhei até mais do que eu vinha trabalhando, para mim tem sido uma boa crescente, então eu senti a pandemia, óbvio, como todo mundo sentiu, a coisa de descobrir um novo olhar para o trabalho, usar a tua casa em tempo integral, dividir entre a tua moradia e o teu espaço de trabalho e não sair, né? Criar esse ambiente que também te desse um pouco a disciplina de não procrastinar, porque as coisas precisam ser feitas num prazo. Então, para mim, eu não parei um só instante. Eu dou aula há muito tempo. Eu estava num processo de uma série de TV que atravessei 8 meses da pandemia escrevendo, fazendo experimentações, espetáculos online. Então, eu não tive uma semana de folga, assim, na pandemia, né? Então, eu fui muito privilegiado nesse momento. Eu tive colegas que ficaram totalmente náufragos, assim, numa ilha real, sem a ajuda chegar, sem o trabalho, totalmente desesperados para buscar alternativas e soluções. E comigo foi um lugar assim onde eu tinha muita coisa para cumprir, então eu consegui olhar para a pandemia de uma forma muito produtiva, sabe? Eu consegui escrever, consegui me manter, a minha cabeça ficou muito ligada no 220, assim. O trabalho estava bastante presente, graças a Deus. O que acontece? Eu queria te perguntar para você, como é que é quando você escreve uma peça e você vê o teu personagem criar vida em carne e osso na tua frente? É uma sensação esquisitíssima de boa. É muito Jura? louco, assim. É, é, não deixa de ser, não deixa de ser um filho que você acaba colocando no mundo, né? Por isso Ah, que eu acabo levando mais tempo para escrever uma peça, porque você está botando ali um ser ali, né? Que pensa, que age e que tem ali um pouco a sua marca, né? Ele existe porque você botou no papel. Então a responsabilidade é real, assim, é muito grande. E eu me cerco e me preocupo muito. E gosto de personagens totalmente humanos e, consequentemente, incorretos, né? Cheios de defeitos, porque eu acho que isso que faz com que a gente consiga se ver melhor ali, mesmo que a gente negue. Mas é uma responsabilidade, porque você está ali dando uma espécie de poder, né? Para uma figura sim. que está se comunicando através de coisas que você escreveu. É uma sensação muito maluca, devo confessar. Muito maluca mesmo, assim. A de você sentar e assistir uma coisa que foi criada por você. É bem estranho. Um estranho bom, não é um estranho ruim, não, é um estranho bom. E você, Michael, como é que você se virou nessa pandemia? Você fez alguns trabalhos online, fez alguns workshops, né? Ele teve que sair.
Então, Oda, e essa peça ela vai ficar em cartaz até quando? São 6 sessões. A gente tem a nossa lei, o nosso projeto do Vivaldi, ele contempla 18 sessões gratuitas. Só que o produtor, que é o Fábio Câmara, a gente escolheu e decidiu estrear no CCD, por tudo aquilo que eu já te contei, da diversidade, dos temas da peça, das minorias. A gente cumpre 6 sessões, quintas, sextas e sábados, 2 semanas. Aí depois a gente para um pouquinho, coisa de 10 dias, 2 semanas, e já reestreia de novo para fazer mais 6 sessões. Então a gente vai fazer uma temporada de 18 apresentações dividido em três blocos. Né? A gente não sabe como é que vai ficar a questão da pandemia, como é que a coisa vai se estabelecer. Né? Então a gente está fazendo com cuidado também, até para a gente poder aprender e como é que a gente recebe o público, os cuidados todos que a gente tem que ter, a confiança em que tudo vai funcionar bem. Eu percebo que as pessoas querem voltar ao teatro, ao cinema, a uma exposição, mas tem muito receio de como Sim, fazer isso, né? Então, como uma pandemia tão avassaladora e brutal tirou também o conforto das pessoas de ir e vir, a confiança de sentar e assistir um filme no cinema, ou uma peça de teatro e conseguir se entregar aquela história, né, mesmo se cuidando. Então, para a gente tem sido um aprendizado também, como atender esse público, fazer as pessoas também voltarem a frequentar e que tudo fique seguro, né, que dê tudo certo para que a gente consiga continuar trabalhando. Eu percebo também que tem muitos colegas que estão vibrando muito positivo não, para pelo que a amor de coisa Deus, dê estou certo, torcendo porque para isso. é como se tem, tem, tem pouquíssimos núcleos voltando, né? Eu acho, acredito que esse teatro que a gente está, o Centro Cultural da Diversidade, ele é um teatro de prefeitura, e eu arrisco dizer, acho sim que ele é o primeiro da rede que está voltando ao presencial. Ai, que Então, bom. tem pouquíssimos núcleos voltando, né, com o presencial. Então, eu sinto que os artistas, os colegas, estão meio que esperando que um volte aqui e dê tudo certo, aí o outro volte lá, e isso vai abrindo portas, né? Porque ao mesmo tempo que todo mundo está precisando voltar a trabalhar, também existe o receio e o medo e o cuidado, é claro. Então, para a gente, não é só uma peça de teatro que a gente vai fazer, mas também um retorno, um momento de fazer a coisa funcionar, fazer com que o público volte a ter aquele prazer real de ir, entendendo o tempo também de cada um. Então, tem uma expectativa dupla para a gente. Eu queria que você falasse com a questão da segurança. Quantos por cento pode ter dentro do teatro? Quantos por cento de Cada teatro plateia? está trabalhando com um percentual, né? Depende da, dos protocolos de segurança de cada local. Então, o CCD tem 160 lugares, a gente vai trabalhar com uma capacidade de 35 de público. Então, isso representa 20% da Uhum. capacidade, um pouco mais, né? E tá ótimo, né? Quando a gente vai para o teatro e vê aquela imensidão de cadeiras vazias e pensar que a gente já teve uma época em que a gente tinha que pedir licença para passar, para não dar com a bunda na cara da pessoa, porque a É. gente queria entrar no nosso lugar, e pensar que agora aquilo vai estar espaçado, dá um aperto no peito, mas também é muito bom voltar. Ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para frente. Então, a gente está trabalhando com essa capacidade. E além desses protocolos, quais são os outros protocolos que são exigidos, Dan? Olha, tem os protocolos de exigência que diversos locais acabaram tomando, né? Mercados, hortifrutis, como medição de temperatura, álcool gel, não entra, óbvio, né? Sem máscara.
Então, todos esses protocolos básicos de distanciamento para entrar, se você vai com alguém, você fica com a pessoa ali e tem uma distância entre a outra dupla, não aglomerar, entrar com calma para que cada um ocupe o seu lugar, a saída também fazer com que não saia todo mundo junto, então fazer uma saída em bloco, para que as pessoas consigam andar pelo teatro, sair e ir embora. A gente vai distribuir também dentro de um saquinho uma máscara, caso alguém Bacana. queira trocar, ou até mesmo colocar uma segunda máscara por cima da tua própria máscara. Então, a gente tem descoberto maneiras de poder atender, novamente visando na continuidade do teatro, né? Para que a gente consiga criar espaços e retornar aos poucos. E também a gente, e é muito engraçado, porque a gente também volta com medo, entre a gente, né? A gente também volta Imagino. receoso. E ao mesmo tempo a gente também, entre a gente, não pode criar espaço. Então a gente está o tempo inteiro olhando para a gente mesmo e dizendo, ó, cuidado, o álcool aqui toda hora na mão. Então também a gente vai se cuidando também, porque é muito gostoso. Quando a gente retorna, olha para o outro, a máscara é horrível, o Michel estava falando, né? Fazer teatro com máscara, imagina, uma coisa impensável. Mas hoje, Imagino, quando deve ser horrível. a gente olha a pessoa na rua, já acostumou a máscara, parece que virou um acessório já, né? Então não é tão É, estranho, né? não é Não é uma mais. coisa assim que vai ser assustador de olhar. Então, porque a gente já vê isso o tempo todo na rua. Mas se é o que Ah, dá, se é o mundo que a gente está vivendo, é nele que eu quero viver. Não vou ficar preso no passado e nem não, prospectando um futuro aí que vai chegar, eu não sei quando, porque eu quero estar vivo para viver o hoje. E é nesse é hoje claro. que eu quero experimentar. E você, Michel, porque assim, para o ator, eu não sei se ele vai conseguir responder isso, talvez você que responda, Dan. O grande desafio no teatro e no cinema é que vocês têm que se tocar, né? Inclusive, teve uma emissora grande de televisão que precisou suspender as gravações por conta que teve gente que teve Covid. Como é que fica essa questão do toque no teatro? Para você A que é gente tem, ator, para você que é diretor. a gente tem tomado os cuidados, porque, de uma certa forma, aquilo a gente já tem se preparado para que isso não aconteça no cotidiano, né? A gente retorna para Uhum. trabalhar e isso não acontece no ali entre a gente. Então, a gente tem trabalhado com muito cuidado isso. Isso limita muitas possibilidades do que a peça, de como contar a história. Mas isso também não é algo que impede que a gente não conte a história, sabe? Aí são códigos. Se fosse há 2 anos atrás, eu criar um espetáculo que não tivesse tanto toque, mais distanciado, as pessoas poderiam dizer, ah, esse casal não tem química, não tem É, relação. No mundo de hoje, eu entendo esse código corporal como um código do contemporâneo, de hoje. Então eu vou criar a relação entre esse casal de outras maneiras. A gente vai tentar trazer a relação deles, a intimidade, de outras formas. E tudo vira um grande desafio. A gente está aqui, o artista, seja ele um pintor, um cantor, um músico, um ator, o nosso objetivo maior é contar histórias, né? A gente transforma algo em história para alguém apreciar. Então, a gente também não pode se desapegar do momento que a gente está vivendo. Assim. A gente tem que olhar para esse momento e criar em cima daquilo que as coisas do mundo que a gente vive. Né? Então, é um desafio, mas não é algo que impossível de lidar, porque a gente está vivendo isso hoje. Né? Eu, por exemplo, tenho uma mãe de 72 anos que eu não a vejo desde janeiro de 2020. Então, meu Deus. é isso. Então, a gente está lidando com esse mundo de hoje e eu não posso negar. Vou dizer, ai, mas eu teatro não vou fazer, enquanto a coisa... Ah, Não, não. eu tenho que fazer no mundo que está aí e tirar leite de pedra e aprender na dor a me fortalecer, sabe? Isso vale muito para a nossa profissão. É.
É isso mesmo. Eu queria agora te agradecer imensamente. O Michel pediu desculpa porque estava tendo problema. Ele falou assim: não está rolando mesmo, troquei de rede, mas tentei de tudo, me desculpem. Não, eu entendo, todo mundo aqui que está na rede entende que o Instagram realmente hoje está complicado. Eu queria que você desse os dias que a peça vai estar em cartaz, o endereço certinho e o horário. E por onde que a gente compra o ingresso. Os ingressos são gratuitos, isso também é muito legal, porque a gente quis promover esse evento que fosse gratuito, né? Que a gente já está com tanta preocupação e estamos respaldados por uma lei, por um incentivo de governo. Então a gente decidiu lá atrás não cobrar ingresso, que a coisa fosse realmente gratuita. Mas a gente tem lugares restritos, são 35. A gente está em cartaz, vai entrar em cartaz no próximo dia 27. A gente fica 27, 28 e 29, sexta, sábado e domingo, agora de maio, às 20 horas. Depois, 3, 4 e 5 de junho, que também é quinta, sexta e sábado, às 20 horas. 6 sessões no Centro Cultural da Diversidade, que é na Rua Lopes Neto, 206, no Itaim Bibi, paralelo aqui à Avenida Faria Lima. Um local super agradável, tem umas cadeiras para poder sentar bem distanciado. E entre em contato com a produção do espetáculo através do Instagram, que é @o-último-concerto, ou com o produtor Fábio Câmara, porque a gente está entendendo como é que vai elaborar essa lista, se reserva, como é que a gente faz também para que a pessoa não perca a viagem, né? Para que ela chegue lá e ela consiga assistir. A gente está fazendo uma campanha de doação de alimentos. Não é obrigatória, mas também é uma outra forma de ajudar. A gente está com uma ONG que esses alimentos vão ser destinados. Então, quem puder, quem for assistir a peça e puder levar 1 quilo, ou de arroz, ou de feijão ou macarrão, a gente agradece, porque a gente vai fazer esse outro ato, né? Também para poder ajudar. E depois a gente volta. Eu não posso falar ainda, porque está fechado, mas a gente precisa esperar que essa temporada se cumpra para a gente poder fazer a divulgação da próxima. Mas eu espero muito vê-los no teatro. É uma história muito bonita, muito necessária. Ela fala principalmente de amor e ela fala muito das verdades que a gente às vezes não diz, em função de achar que o outro é para sempre, né? Então, ela trava esse duelo com a nossa, com o momento do efêmero, assim, as coisas que passam, um piscar de olhos. Eu quero te agradecer imensamente. Fica o espaço do Sintonia aberto para você e para a tua equipe toda. Próximo projeto, faço questão de entrevistá-los novamente e que tudo dê tudo certo para você. Muito obrigada. Esta live vai ficar no IGTV do blog Sintonia SP. Se você quiser, você pode, inclusive, compartilhar. Muito obrigada, pessoal. Um forte abraço. Tchau.